Fala, meu querido e minha querida, tudo bem? Eu sou o Tia, professor de Química, esse é o meu canal e nós estamos aqui para resolver a questão 4 da segunda fase da FUVEST 2023. Vamos lá? Queridos, que coisa linda essa questão 4, uma questão muito legalzinha. Os acontecimentos globais recentes mostraram a importância da oferta de fertilizantes nitrogenados como amônia e ureia para a manutenção da segurança alimentar da população mundial. As mudanças na disponibilidade de gás natural impactam diretamente a produção de fertilizantes nitrogenados. As reações a seguir mostram o processo de formação de amônia e ureia a partir do gás natural. Gente, você está vendo uma reação em 3 etapas. Começa com metano, CH4 mais água, formando monóxido de carbono e gás hidrogênio. Segunda, gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, virando amônia. E o gás carbônico reagindo com amônia, virando ureia e eliminando água. Tudo começou com quem? Com o metano. E o metano é justamente o principal componente do gás natural. E quando você vai ver, a letra A pergunta exatamente isso. Olha que belezinha. Com base nessas informações e nos seus conhecimentos, responda. Letra A. Qual é o principal componente do gás natural utilizado na produção de fertilizantes nitrogenados? Pessoal, aqui a resposta é diretaça. Você não tem que ficar inventando muito, não. Letra A, você vai responder CH4, que é o metano. Ponto. Acabou. Você não precisa ficar dando uma mega resposta completa, né? O principal componente do gás natural utilizado na produção de fertilizante nitrogenado. Não. CH4, metano. Metano é o principal componente do gás natural. Já era baseado nos nossos conhecimentos prévios, né? Mas o enunciado ajuda muito, mostrando que o CH4 é quem começa todo esse processo aqui, ó. Belezinha? Belezinha. Letra A foi. Vamos para a letra B. Queridos, a letra B diz assim: uma outra forma de gerar gás hidrogênio para a reação 2. Está vendo que a reação 2 tem gás hidrogênio ali. Ele está falando, peraí, um outro jeito de obter hidrogênio não é a reação 1, é outra. E ele diz, por meio da eletrólise da água utilizando energia solar. Lembra que eletrólise é uma reação não espontânea. É um processo de quebra das moléculas de água pela ação de corrente elétrica, né? A gente impõe ali uma diferença de potencial ao sistema e isso faz a reação acontecer, né? Mas ele está dizendo que a energia usada é a energia solar. Escreva a equação balanceada da reação de eletrólise da água. Primeiro ponto. Então, gente, eu gosto sempre de ir evidenciando. Por exemplo, na letra A, era uma pergunta. Qual? Respondi. Na letra B, escreva a equação balanceada da reação de eletrólise da água e dê um argumento que justifique essa fonte de hidrogênio tornar o processo mais sustentável. Beleza. Gente, primeiro vamos pensar na reação de eletrólise da água. Eletrólise é a quebra da água pela ação da eletricidade. Então, para escrever já a reação balanceadinha, a gente vai dizer, é como se fosse o contrário da reação de formação da água. Água era H2 mais meio de O2, formando H2O, certo? Ou se você preferir não usar os coeficientes estequiométricos ali na forma de fração, você multiplica tudo por 2. Então, você vai ficar com 2H2 mais O2, formando 2H2O. Isso seria a formação da água. Como é a eletrólise da água, é a quebra. Então, eu vou escrever, para deixar bem bonitinho, ó, eletrólise da água vai ser 2H2O, certo? 2H2O, formando 2H2 mais O2. Uma belezinha, certo? Acabou um dos itens, né? E o segundo é, dê um argumento que justifique essa fonte tornar o processo mais sustentável. Ele está querendo comparar uma fonte com a outra. Qual é a primeira fonte? A que está no enunciado, na descrição das reações. Observa, gente.
que a primeira reação pega o metano, que é o principal componente do gás natural, e produz gás hidrogênio, que é o que a gente quer. Ó, ele está produzindo gás hidrogênio. Mas quem é um subproduto desse processo? Monóxido de carbono, um poluente. Então não é tão legal assim, concorda? Então a eletrólise da água é um processo limpo, um processo que não gera poluentes. Essa seria uma possibilidade de resposta. E outra possibilidade de resposta seria você focar na ideia da energia solar, que é uma fonte renovável de energia. Né? Você não está usando um combustível fóssil, você não está usando, né, alguma coisa que gera um poluente. Você podia ir por esses dois caminhos. Tá? Eu vou pelo caminho do não poluente, mas, repito, você poderia ir pelo outro caminho, focando na ideia da energia solar. As duas respostas, tenho certeza de que a banca da FUVEST aceitaria, né? Porque está correto, está adequado, tá bom? Então, dê um argumento que justifique essa fonte de hidrogênio e tornar o processo mais sustentável. Esta fonte, né, esta fonte de hidrogênio não gera subprodutos poluentes / tóxicos, como é o caso do monóxido de carbono, do CO, na equação 1. É uma possibilidade, entendeu? Quero deixar aberto. Dê um argumento que justifique. Você poderia, repito, usar o argumento da energia solar. A energia solar é uma fonte renovável de energia e que você não está também tendo impacto ou não está tendo grandes impactos ambientais. Né? Se você usou energia solar, você está diminuindo, minimizando impactos ambientais. Lindo, perfeito, certo? Letra C, queridos. Letra C, para dar aquela animada, uma estequiometriazinha. Né? Observa. O Brasil consome cerca de 6 milhões de toneladas de ureia por ano. Considerando que toda a produção de ureia tenha o metano como partida, qual é a massa em toneladas de gás natural necessária para a obtenção de 6 milhões de toneladas de ureia? Considere, e essa é uma consideração importantíssima, que o metano corresponde a 50% em massa do gás natural. Então, se você tiver 100 kg de gás natural, 50 kg são metano. O resto não é metano e você não usa no processo. Então, você tem que prestar atenção no final da tua resposta. Note e adote, ele dá a massa molar de todo mundo. Queridos, vamos lá. Nosso rascunho, tá? Nosso rascunho aqui. Eu quero partir do metano. Vou só apagar aqui, ó, essas indicações que a gente fez. Eu quero começar no metano, CH4, e eu quero acabar na ureia. Beleza? Beleza. Se você perceber, na hora em que você soma essas três reações para obter uma espécie de reação global, você vai perceber que uma água no reagente aqui corta com uma água aqui, ó, dá-lhe chance. O monóxido de carbono não vai cortar, mas o hidrogênio corta, ó, 3H2 no produto aqui, dá-lhe chance. CO2 vai cortar? Não vai cortar. N2 vai cortar? Não, mas a amônia corta. Ó, dá-lhe chance. Então você vai ter como reação global CH4, vou botar em azulzinho aqui, CH4 mais N2 mais CO2, formando CO mais CO NH2, que é a ureia. Este rapazinho aqui é a ureia. Beleza? Beleza. O que importa pra gente? Proporção estequiométrica. Eu estou dizendo para você que a cada 1 mol
de metano, eu vou produzir 1 mol de ureia. Pronto. Certo? Então, primeira coisa que você vai escrever aqui, você não precisa mostrar que você fez a reação global. Você vai mostrar que você entendeu que para cada 1 mol de metano, de CH4, você... 4 ficou zoadinho aqui, né? Vamos arrumar aqui, ó. 1 mol de CH4 está para 1 mol de ureia. E ureia ele chamou ali de CONH2,2. CONH2,2. Qual é o nosso papel aqui nos bastidores também? As massas molares dessas substâncias. Por quê? Porque ele está falando de massa aqui, de relações entre massas. Então, nos bastidores, a gente vai olhar qual é a massa molar do CH4. O carbono é 12, mais 4 hidrogênios, 4 vezes 1, 16 gramas por mol. Certo? Então, você sabe que a massa molar do CH4 é 16 gramas por mol. Você pode até escrever isso aqui, para não parecer que você tirou isso do nada, mas não precisa mostrar a conta. Você vai dizer, ó, a massa molar do CH4 é 16 gramas por mol. E você vai dizer que a massa molar da ureia, e a gente vai calcular ela ali em cima, é quanto? E aí, ureia. Vou apagar aqui, a gente está no nosso rascunho, né? Então, apaguei aqui. Massa molar da ureia. CONH2,2. Quantos carbonos eu tenho ali? Umzinho. Então, 1 vezes 12. Quantos oxigênios? 1. 1 vezes 16. Quantos nitrogênios? Cuidado. NH2, 2. Significa que o NH2 se repete 2 vezes. Então, são 2 nitrogênios. 2 vezes 14, mais 4 hidrogênios, que são 2 hidrogênios que se repetem 2 vezes. 4 vezes 1. Vamos ver quanto vai dar essa bagunça aí? Ó, 12 mais 16, 28. 28 mais 28, que são 2 vezes 14, 56. Mais 4, 60. Que beleza! 60 gramas por mol é a massa molar da ureia. Então, você vai escrever aqui, a massa molar da ureia é 60 gramas por mol. E agora você vai jogar na regrinha de 3. Agora é só alegria. Regra de 3, né? Tem gente que diz que química é só regra de 3. Ah, quem dera, né, querido? Mas vamos lá. 1 mol de CH4, então, são 16 gramas. Então, se eu parto de 16 gramas de CH4, eu vou formar 1 mol de ureia, que corresponde a 60 gramas de ureia. 60 gramas. Beleza? Essa é a relação de massa. Mas, no enunciado, ele está dizendo que ele quer obter 6 milhões de toneladas de ureia. 6 milhões de toneladas de ureia. Então, aqui eu preciso de 6 milhões, lembra que milhão é 10 a sexta, 6 milhões de toneladas de ureia. Beleza? Tia, mas eu não teria que mudar para gramas? Não precisa, porque é relação de massa. Só que a sua massa de metano que você vai descobrir aqui na regra de 3 também vai ser dada em toneladas. Sacou? Beleza? Então, pronto. Então, você vai descobrir aqui a massa de metano que você precisa para produzir as 6 toneladas de ureia. E aí, você vai fazer a seguinte continha da regra de 3. 60, né? 16 vezes 6 vezes 10 a sexta. Ó, 16 vezes 6 vezes 10 a sexta. Tudo isso dividido por 60, né? Só que 60 aqui com 6 tem jogo, né? 60 com 6, ó, falei chance, sobrou um 10 aqui. 10 a sexta dividido por 10, já ficou 10 a quinta. 16 vezes 10 a quinta é a mesma coisa que 1,6 vezes 10 a sexta toneladas. Mas cuidado para você não cair em pegadinha. Lembra que ele disse que o metano corresponde a 50% da massa do gás natural? E a pergunta dele é qual? Considerando que toda a produção de ureia tenha metano como partida, qual é a massa de gás natural, queridos? Qual é a massa de gás natural necessária para eu obter essa quantidade de ureia? Então, gente,
Se essa aqui é a quantidade de metano e o metano corresponde a 50% do gás natural, falta uma continha para você finalizar. Você vai dizer, olha, 1,6 vezes 10 a sexta toneladas correspondem a 50%. Então, que massa corresponde a 100%? Só para você justificar a tua resposta final. E aí você vai dizer a massa de gás natural é o dobro, né? A massa de gás natural necessária é de 3,2, que é o dobro de 1,6, né? 3,2 vezes 10 a sexta toneladas. Pronto. Ou se você quiser escrever 3,2 milhões de toneladas, tá beleza. O importante é você deixar a tua resposta bacaninha. Então perceba aqui, né? O FUVEST montou uma questão muito bacaninha que pediu para você um conhecimento, de certa forma, prévio, né? Quem é o principal componente do metano? Do metano não, do gás natural, que é o metano. A reação de eletrólise da água, você relembrar que a eletrólise é uma quebra, né, da água, uma decomposição da água por meio da ação de corrente elétrica, e você ter essa interpretação do assim, cara, mas por quê? Por que que é bom você produzir hidrogênio pela eletrólise da água em comparação com o outro processo? Sempre legal, né? A FUVEST traz essa comparação. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixem aí o seu joinha, se inscrevam no canal e, por favor, fiquem à vontade aí para consumir o material que eu deixo à disposição para que ajude no seu estudo. Beleza? Valeu, falou!